Bem-vindos ao Direito de Quinta Podcast, um podcast que esclarece suas dúvidas jurídicas do dia a dia de forma clara e sem burocracia para que você seja o proprietário da sua vida, dos seus bens e viva de forma segura. Meu nome é Amanda de Moraes Souza, eu sou advogada imobiliarista. Esse é o Leonardo, o meu co-host e assessor. Bem-vindos a mais um episódio do Direito de Quinta Podcast. E hoje a gente está aqui, ó, de cenário novo para as novidades que vem em 2026. E para começar esse ano, a gente está recebendo aqui duas pessoas muito importantes, que são pessoas que representam universidades muito conhecidas aqui no estado, que é o João Pedro Trindade e a Olívia. Eles são presidentes dos centros acadêmicos da UCDB e da UFMS. Queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco por que vocês escolheram atuar no centro acadêmico. Bom, olá, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Olívia. Eu sou acadêmica do 10º semestre, estou finalizando o curso, só aguardando minha colação de grau para, enfim, me tornar colega de profissão da doutora Porque ela Amanda. já passou na OAB, Já tá, passei, queridos? graças a Deus. E eu sou estudante da UCDB e sou presidente do DACLOB, que é o diretório acadêmico da UCDB, que representa especificamente os acadêmicos do curso de Direito. E assim, eu gostei muito dessa participação, de vivenciar esses momentos dentro da universidade, porque eu senti mesmo que fez muita diferença em toda a minha formação como um todo, enquanto profissional. E aí vamos conversando um pouquinho mais sobre isso aí no decorrer do episódio. Perfeito, perfeito. Eu sou João Trindade. Primeiro, eu gostaria de agradecer a doutora Amanda pelo convite. Saiba que eu acompanho o podcast desde o primeiro episódio, o Muito Léo me mandou. obrigada. Agradecer a Olívia também, é uma honra dividir esse espaço contigo. E ao meu amigo Léo, sempre parceiro lá do KGF, da UFMS. Muito obrigado também pelo convite. Bom, estou entrando agora no meu segundo mandato como presidente do KGF. Sou acadêmico do 8º semestre. Atuo também na FENED, a Federação Nacional de Estudantes de Direito, e faço essa representação dos estudantes de direito aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Gente, os dois, eles fazem um trabalho incrível. Primeiro que, olha, vamos começar nisso. Eu fiz faculdade nos 2 lugares. Eu comecei na UCDB e depois eu fui para federal, então eu presenciei Um o pouco dos dois. trabalho da CLOB na época que eu estava lá e também do CAGEF enquanto eu estava na faculdade. Claro que faz um pouquinho de tempo atrás, mas, eu acompanhando o trabalho deles, né, que eu vi todo esse ano, até antes um pouco, eu vejo o quanto que vocês são engajados em trazer, palestras e formações mesmo, que trazem um pouco da experiência do que vai ser a vida de vocês mais pra frente, Uhum. né. Então, isso é muito legal, e por isso que a gente trouxe vocês aqui, pra quem tá fazendo direito. Por que que existe o diretório acadêmico? Às vezes você começa na faculdade, você nem sabe o que que é, sabe que é Sim. ligado, que é alguém que estuda ali num semestre, mas não Uhum. sabe exatamente o que, o diretório acadêmico faz, o que que ele pode ajudar, se a gente tem uma facilidade de contato, né. Porque acaba virando como se fosse uma entidade, assim, né. Mas na prática, o que que vocês trazem para os alunos? Olha, eu vejo os centros acadêmicos e diretórios acadêmicos, que no fim das contas muda apenas o nome, Uhum. como entidades políticas, de representação dos estudantes. Então o pessoal às vezes pensa assim: "Não, um centro acadêmico é só para fazer eventos, só para essas atividades". Não, não é. A gente tem um papel ativo politicamente. Fato disso é que, historicamente, os estudantes e o movimento estudantil sempre estiveram atrelados a grandes momentos da história do Brasil. As diretas já, o movimento Caras Pintadas, já nasceram como um espaço de resistência na década de 30 ao nazifascismo, que queria também se instaurar aqui no Brasil. Então a gente tem, e eu sempre trago esse apelo, esse papel político, não Uhum. apenas de fazer eventos, né, não é algo distante, mas é algo que impacta o nosso dia a dia, impacta a vida dos estudantes e também impacta a sociedade aí fora. Eu acredito que a gente tem que resgatar essa identidade nos alunos, na juventude. Mas dentro da faculdade, como que é a recepção da própria faculdade desse poder político que Uhum. a Então, depende. Esse é o problema também, muitas vezes, do centro acadêmico do movimento estudantil. A gente encontra muitas barreiras burocráticas da questão da própria instituição.
Mas o papel, assim, especificamente do Daclob nesse sentido mais político, como a gente está numa universidade privada, muitas vezes a gente precisou, por exemplo, marcar reuniões com a reitoria para tratar sobre valor de estacionamento, para tratar sobre diferença de grade curricular, porque a UCDB fez algumas alterações na grade que tiraram algumas matérias que as pessoas faziam muita questão. E aí, por exemplo, agora eu tô saindo, mas as turmas que ficaram receberam uma nova alteração que favoreceu essas turmas com as matérias que a gente tinha solicitado. Então, assim, é claro, tem toda uma burocracia por trás, mas tudo parte primeiramente da gente. Hum. Então, a gente tem que fazer uma parte mais burocrática no sentido de redigir ofício, ir atrás, marcar reunião e até chegar lá, por exemplo, no reitor, é um caminho. Mas é assim, e é um pouco difícil. Então, é um pouco até parecido mesmo com a advocacia, que a gente fala que é um trabalho meio. A gente não consegue garantir ali um fim, mas a gente sempre tenta diante do que a gente escuta. E dentro da UCDB, a gente tem muito, muito foco mesmo na questão de realização de eventos. Então, a gente faz muitos eventos com o objetivo principal de capacitar os acadêmicos. E aí, a gente tenta cada vez mais abranger todas as áreas do direito. Então, a gente faz semanas voltadas aos acadêmicos que têm mais vontade de prestar concurso público, ou a gente faz eventos que têm mais foco à advocacia, então simulações de sustentações orais, simulações de tribunais do júri, aí tem a oficina, a gente vai fazer uma simulação do tribunal do júri, a gente traz ali um profissional para antes dar aquela oficina do tribunal do júri, falar a parte mais técnica. Então, dentro do centro acadêmico, né, especificamente do Daclob, a gente possui muito esse papel também de trazer os eventos. Então, dentro do curso de Direito da UCDB, eu posso dizer que majoritariamente, assim, pelo menos 80% dos eventos do decorrer do ano são de responsabilidade do centro acadêmico, de iniciativa do centro acadêmico. A coordenação não passa o que vocês precisam fazer, totalmente Não, de vocês. exato. O Daclob, ele é uma instituição independente ao CDB. Então, a gente tem completa independência funcional e organizacional. O que a gente utiliza, claro, é o espaço da universidade. Mas não tem, assim, claro, a gente também sempre se reúne com a coordenação para passar, mas é o que a gente pretende. Não tem algo que a coordenação chega e fala: esse ano vocês têm que fazer oficina de oratória, vocês têm que fazer oficina de júri. Não. É a gente, é totalmente a gente. E cada gestão vai se adaptando ali, tendo ideia nova, trazendo concurso novo. Mas aí também tem os eventos da própria UCDB, que eles pedem auxílio da gente. Mas aí é mais uma exceção do que a regra mesmo. E quando vocês decidiram seguir nesse cargo, né, de presidente, qual que era o objetivo de vocês? Porque realmente tem que ter muita disponibilidade e assim, tem que gostar também, porque Uhum, não é qualquer coisa, né? É um papel muito importante na uhum, universidade. Eu acredito que servir. Tudo que eu me proponho na vida é para servir as pessoas que estão à minha volta, né. Então, você quando assume, a presidência de um diretório acadêmico, de um centro acadêmico, você vai abrir mão de muita coisa. Além de você ter uma rotina de um acadêmico normal, como todo mundo tem, ter que fazer prova, fazer pesquisa, fazer projeto, você vai ter todas essas atividades de um centro acadêmico, e que as atividades você vai ter que participar também ativamente delas. A Olivia sabe muito bem disso. Apesar de termos diretores, de delegarmos funções, a gente tem que estar sempre coordenando e de olho em tudo. Então, Hum, toma tempo, toma horas de sono, então você tem que amar aquilo. É algo que não é remunerado. Muitas vezes, inclusive, você vai ter que também empenhar dinheiro do próprio uhum. bolso no centro uhum. acadêmico. Então, você tem que fazer por amor e amor a servir as pessoas. Agora, só voltando na pergunta da doutora Amanda, com essa relação entre a faculdade, a coordenação, a reitoria, eu acho que a gente tem que ter muito jogo de cintura, É, eu acho que é na porque federal mais até do que porque lá eu sinto, pelo menos, que na UCDB existe uma abertura muito grande de vocês como um braço que vai resolver. É. Na federal é um pouco mais diferente, É um né. pouco a é, dúvida, né? Será que vão Será que conseguir? eles vão entregar Sim. mesmo? eu acho assim, eu até vou deixar um abraço pro Fernando, nosso diretor, e para toda, né, o nosso corpo da UFMS. Eu acho que cada vez que muda uma gestão, do CAGEF ou do DCE, eles ficam naquela: "Como que vai ser agora?". Uhum. Porque eu sei que já tiveram tempos que o pessoal, né, teve certos embates, certos atritos. Eu Uhum. sempre tive uma relação muito boa, apesar de discordar de alguns pontos, né, com o Fernando, com a nossa coordenação, com a nossa direção, mas sempre que eu precisei ser ouvido, eles me ouviram. Ontem mesmo a gente fez uma atividade conjunta com eles, lá no programa Terra Cidadã. Conversei bastante com o Fernando, contei a ele que a gente vai continuar
mais um ano, mas é um jogo de cintura, porque ao mesmo tempo que você não pode pisar muito na bola com a reitoria, com a direção, porque uma hora você vai precisar deles, até para você atender os alunos, Hum, você também tem que defender os interesses dos alunos. Então, tu tem que ter esse jogo de sim. cintura, mas sabendo sempre que a sua prioridade é sim os acadêmicos, os interesses dos acadêmicos. A gente não está aqui para servir a qualquer outra a Faculdade, né? faculdade, que, Sim. como a Olivia falou, somos autônomos e independentes. Só complementando essa questão também, essa semana, inclusive, a gente teve uma questão interna na universidade relacionada à colação de grau da minha turma, porque a UCDB, ela só cola grau em fevereiro. Isso acaba prejudicando vários estudantes, Uhum. especificamente os estudantes de direito, porque quando a gente forma bacharel. Então você não forma uma profissão que você pode começar a atuar, você tem que tomar providências a partir da sua Uhum. colação de grau, e Aham. isso vai demorar, vai demandar mais tempo. E aí a gente fez um abaixo-assinado, um ofício em nome do Daclob, solicitando para que fosse autorizada as antecipações de colação e conseguimos agendar uma reunião. E aí fui eu e a Ana Gabriele, minha amiga, um beijo, que é a minha vice-presidente, e a gente foi. E aí a gente teve uma reunião com o reitor, que é o padre José Marinoni, com 2 pró-reitores e com o professor Luiz Macena, que é o nosso coordenador do curso, para falar sobre essa questão da colação de grau, que é muito prejudicial aos acadêmicos que precisam esperar até fevereiro para conseguir ali tomar alguma providência de trabalho, sendo que a gente volta do recesso forense início de janeiro, né? Então, assim, complica muito a realidade de alguns, porque mesmo sendo uma universidade particular, grande parte dos acadêmicos possuem ali algum financiamento estudantil, alguma bolsa de estudos, enfim, não tem assim grandes condições para se dar o luxo de esperar até o momento de poder começar a trabalhar. Então é mais ou menos esse meio que a gente faz. Então a gente levou ali um abaixo-assinado, tentou, infelizmente não deu certo, então a gente teve que manter mesmo a colação de grau somente para o mês de fevereiro, mas é o nosso trabalho, né? É Tem que chegar tentar. até ali. E essa questão do jogo de cintura é muito verdade. Isso que ele falou, realmente. Às vezes há um histórico de gestões que passaram negativamente perante as autoridades ali dentro da universidade. Mas realmente não dá para você chegar com todas as pedras na mão, quero isso, pronto, tem que fazer, porque você sempre vai precisar deles. Isso é verdade. Você sempre vai precisar deles para alguma coisa. Então a gente prezou muito, enquanto gestoras, eu e a Ana, numa boa relação, especialmente com o nosso coordenador do curso, que é o professor Macena. Então a gente conseguiu ali uma parceria muito boa e com isso a gente conseguiu muitos frutos para nós. Então, por exemplo, o Léo passou por isso também de ser uma turma ENAD, que teve que Uhum. fazer aquela prova que é obrigatória para você poder colar grau, que é uma prova do MEC, que turmas de 3 em 3 anos precisam fazer. A nossa turma foi uma dessas. Em contato entre o diretório acadêmico e a coordenação do curso, a gente conseguiu trazer benefícios aos alunos que seriam obrigados a fazer o ENAD. Porque o pessoal fica, ai, vou ter que vir aqui em aulão, ai, vou ter que ir lá domingo fazer prova. Então a gente conseguiu ponto na média, Uhum. vários outros benefícios diante da conversa minha e da Ana com o coordenador do curso. Então é mais ou menos, é um jogo mesmo. Uhum. Não, e vocês não têm noção o quanto que isso vai trazer muito fruto pra vocês na hora que vocês começarem de fato a advogar. Porque isso é o que a gente tem mais dificuldade. Porque Sim. normalmente a gente não tem nem a necessidade de questionar alguém, né? Uhum. E a UFMS eu vejo que é muito burocrática. Pelo que eu vejo de fora, talvez a gente seja um pouco mais burocrático que a UCLB, que às vezes eu acho que lá na conversa resolve. Lá na UFMS é tudo no requerimento. Então, por exemplo, a gente teve uma situação com um professor agora no fim do ano, uma turma teve um problema, e a gente precisou fazer basicamente uma peça, uma inicial, para protocolar um requerimento para a faculdade tomar as devidas providências. E assim, são muitas, muitas instâncias, são vários conselhos na UFMS, então às vezes você bate na porta da coordenação do curso, a coordenação não vai poder te ajudar. Você vai ter que ir em tal pró-reitoria. Você chega nessa pró-reitoria, ah, não, você tem que enviar também um requerimento a outra instância, a tal lugar. Então é um jogo muito grande, são muitas pessoas para você lidar. E eu acho que essa burocracia atrapalha um pouco também a gente, o nosso Atrapalha. trabalho Com enquanto. certeza. Atrapalha. Eu Porque lembro. na conversa se resolve muita Não, coisa. com certeza. Mas o que eu eu vou contar um caso que aconteceu na minha época. A gente estava no multiuso e era muito quente mesmo, tinha o ar-condicionado, mas batia um sol, assim, que queimava a Uhum. gente. A minha turma falou: "Não, vamos juntar, a gente compra uma cortina", na federal, Nossa. Deus. "a gente compra uma cortina e resolve".
não pode, é órgão público, não É, pode simplesmente pegar e colocar, sabe, tem algumas coisas que você porque se é doação, você doa a cortina, tem que colocar o patrimônio. aí leva pra lá, aí a federal vai escolher onde que vai ser o local que mais tá necessitando. Então, assim, tem uns entraves, mas isso é o que acontece todo dia no nosso trabalho como advogado. Exato. Você faz um requerimento, aí eles falam: "Não, está faltando X, Uhum, Y, Z". "Não, mas eu cumpri tudo isso". "Não, espera". uhum, Ou a gente descobre que alguns dados que a gente achou que era dessa forma, não vão ser. Se uhum. vocês forem trabalhar com juizado especial, já aguardem que É, as regras que existem ali não há regras. são regras, não há. Porque assim, Aham. entende? E aí então esse jogo de cintura que vocês têm, principalmente vocês que estão na presidência, e acredito Uhum, que todo mundo que trabalha junto com vocês, acaba tendo um contato de que as coisas necessitam de um empenho e de uma dedicação maior. uhum. Então, assim, só de vocês estarem nesse cargo e terem esse perfil, porque não adiantava nada vocês É, estarem no tem que ter cargo e perfil. não ter o perfil de querer resolver de Uhum, fato, né? Pode falar. Não, essa questão de infraestrutura é uma dificuldade que a gente tem muito grande lá na UFMS, porque nós não temos um bloco do direito. uhum. Então, o espaço, como tu falou, multiuso, continua sendo o mesmo multiuso, ele é coletivo, ele é de todo mundo. Ah, Então, mas na CDB também. É, todos os cursos. o bloco A, que é o bloco do direito, tem outros 4 cursos também, não é exclusivo do direito mais também. E, por exemplo, quando a gente quer fazer um evento, alguma atividade, né, usar o auditório do multiuso, todas as nossas atividades, a gente precisa submeter um projeto lá no SIGPROJ, que é o Sistema de Projetos Uhum, da UFMS, para aí então a gente entrar com que existe uma repartição específica para cuidar do bloco do multiuso. A gente entra em contato com eles para reservar, se tiver disponibilidade, se for aceito. E isso daí tudo tem prazos. Então, por exemplo, às vezes a gente tem a oportunidade de receber alguém, fazer um evento, uma palestra, e não dá para receber na UFMS. Eu tenho que procurar fora, procurar hum, na OAB, procurar um outro lugar, porque tem um prazo de 15 dias e na correria e uhum, aparecem essas coisas, a gente quer fazer e não consegue lá. Então uhum. tem esses entraves, tem essas burocracias. É bem complicado a gente não ter um bloco. Espero que se resolva. Tá em Mas construção lá. quando eu entrei em Vai ficar pronto. 2012 lá, falaram pra mim: "Quando você estiver no último ano, você estará nessa sede nova, nesse terreno novo". Falaram pra mim também. Falei fala Aí pra mim em É. 2012. eu Então, entrei em 2022. Aí, também pra mim. Daí vocês vêm, mas, faz parte. é, Eu falo assim, faz parte. Eu lembro que tinha uma ótima estrutura lá no CDB, principalmente questão de livro, era um sonho. É, Tinha lá vários livros de tudo que você precisasse, assim. uhum. Você queria Direito Civil 2, 50 livros de Muito, Direito Civil 2. muito, é, O que realmente. na federal a gente realmente não tem, né. Mas cada área, mesmo tendo alguns benefícios, por exemplo, na CDB que tem essa estrutura, ela consegue mais trabalhar a questão de eventos e do É. que os estudantes precisam. Você acaba pegando estrutura, é. Uhum. eventos, a questão política, né. Mas uma dúvida que eu tenho geral mesmo, é como que vocês conseguem entender o que que os alunos precisam e que eles querem? Chega uma pessoa só e fala: "Olivia, eu preciso disso", ou "João, preciso disso", vocês já falam: "Ah, realmente". Ou Uhum. precisa de um número mínimo, como que vocês Assim, eu comento com o pessoal, né? Eu termino meu dia, o meu celular tem aí umas 80 mensagens, quase todas de acadêmicos. Aí você vai filtrando, né? E o pessoal também procura pessoalmente, aborda no corredor. E quando tu vê que há alguma demanda do curso que a gente consegue resolver e que se tornou de fato um problema, porque tem coisas que são situações pontuais de um aluno. Ah, o aluno teve um problema com o professor, não é um problema numa gravidade, assim, que o CA tem que intervir. Uhum. Às vezes eu, não enquanto CA, mas enquanto o João mesmo, vou lá e falo com o professor: professor, o aluno falou isso, 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 tem como resolver para ele? Isso se resolve, que às vezes são questões pontuais. Mas quando precisa de uma intervenção do CA, a gente tem uma diretoria de assuntos estudantis, né? A gente repassa a eles e eles levam para frente, fazem os requerimentos, oficiam quem tem que oficiar. Se tiver eventualmente que fazer alguma nota, alguma manifestação pública, né, de insatisfação,
dos alunos com determinada situação, a nossa diretoria de assuntos estudantis faz. Uhum. Então a gente vai filtrando, fazendo essa triagem do que é pessoal e do que é do coletivo. E falando sobre isso também, o que eu acho mais interessante é que essa matéria, o jogo de cintura de você ter esse contato com pessoas que, né, da faculdade, essa questão política, não tem uma matéria sobre isso na faculdade, que é aí que entra a prática que Uhum, vocês têm e que é o diferencial, eu acredito. uhum, Porque hoje, igual a doutora Amanda falou aqui, que você vai despachar com um juiz. Você tem que saber conversar, você tem que saber pedir o que você quer para ajudar o uhum, seu cliente. Não sei se esse é o objetivo de vocês também. sim. Mas eu acredito que é um dos maiores benefícios para a carreira de quem participa desses centros também, essa aprender a fazer isso, né. Uhum. É, a doutora Amanda até comentou, né, que é um papel muito parecido com o do advogado. E ontem, nessa reunião que a gente teve na reitoria, que eu falei que só não deu certo, eu falei justamente isso para minha vice-presidente. Eu falei: "Nossa, hoje a gente foi advogada, porque a gente falou lindo, tudo fez sentido, assim, a gente estava certo e não deu, simplesmente". Que é o que acontece às vezes. É a profissão, assim, realmente. E nessa primeira questão de como a gente escuta os acadêmicos, a gente tem muito os nossos meios de comunicação muito fortes. Então a gente tem um grupo direto com todos os acadêmicos, como se fosse um grupo geral, assim, do Da Club no WhatsApp, e assim, qualquer questão, eles mandam lá. Muito, assim. Eu já recebi pergunta até sobre como transferir ingresso da festa junina da UCTB. É nesse nível que funciona o grupo do Da Club. Como se eu tivesse todas as informações da UCTB, do mundo. E aí a gente também tem o nosso canal de comunicação oficial, que é o Instagram. Hum. E por lá a gente recebe muita mensagem, mesmo assim, solicitando, perguntando, e a vivência dentro da universidade. E aí, na minha gestão, a gente teve a participação de uma coordenadoria específica de relações ali Que entre os legal. acadêmicos. E aí também tudo a gente parte nesse sentido de ofício, até mesmo para fazer evento lá dentro, a gente também tem toda essa burocracia de requerimento, de prazo, de enviar para diversos setores de eventos intrínsecos à universidade para liberar auditório e tudo. Então, assim, é todo um caminho mesmo, todo um processo. Lá na UFMS, o Léo sabe disso, a gente já tem uma comunidade do Hum. direito UFMS que tem todos os alunos também, e todas as salas estão vinculadas a essa comunidade. Ah, que Então a gente não legal. tem um grupão com todo mundo, mas é a comunidade e os grupos das Saíram próprias de salas lá. estão lá. Então eu consigo ter acesso também ao que cada turma quer, É porque, graças a Deus, na federal, essa é uma turma por É, por tem isso. o semestre. dela É. É, tem semestre que tem 5 turmas. E Ixi. respondendo ao Léo, eu acho que assim, o CA te ensina a tu ser um gestor, a tu ser quase um e como que CEO vocês É. como que vocês chegaram, entendeu? Porque como que vocês aprenderam a fazer isso? Vocês foram aprendendo na na prática? prática, né. Eu acompanhei ano passado Ah, o sim. Enzo, né, meu amigo, eu cheguei e falei: "Enzo, eu tenho a pretensão de me candidatar ano que vem. Gostaria de te acompanhar nas atividades". Desde que eu tomei essa decisão, o Enzo me abraçou, e eu ainda não sendo, diretor do CAGF, ou ainda não tendo compondo a chapa, eu já fui acompanhando ele nas atividades, fui entendendo a dinâmica, vi A também o que a gente responsabilidade poderia também que mudar, tem. a Uhum. responsabilidade. Eu já era lá a gente tem, isso a própria coordenação, ela pede pra gente fazer, né, a gente tem um líder por cada sala, né. Então desde o primeiro semestre eu já fui líder da minha turma, eu acabei puxando bastante matéria, então transitei quase entre todas, os semestres lá da UFMS, fui conhecendo a galera. Então foi algo quase que natural, assim, né, mas aprender a gerir mesmo quando, tá nas suas costas a responsabilidade, isso é com a prática. Mas assim, é muito legal, uma experiência muito bacana que tu tem seus diretores, tu tem que saber, delegar, ao mesmo tempo que você delega, você tem que saber que você tem que estar de olho, você tem que atender também lá na ponta, né, o acadêmico que vem ali, que quer uma atenção, quer ser ouvido, às vezes te para no corredor, tu tem que saber atender. É. O DCE, eu tenho uma relação muito boa hoje com o nosso DCE, eu atendo eles também, por exemplo, lá na UFMS a gente tem os PADs, né, os processos Administrativo. administrativos, então, quando um aluno, né, ele vai ser o réu em um PAD, o DCE ele é acionado para escolher um acadêmico, pode ser um acadêmico de qualquer curso, para ser o procurador desse aluno. Desde o início do ano, dada essa boa relação, o DCE entendeu por bem sempre procurar o CAGF, né, nada impede eles de procurarem outros cursos, outros CAs, mas eles dão essa preferência, né, justamente por ser do direito, para a gente atender também toda a nossa comunidade do FMS. Então, hoje, o trabalho do CAGF
tem esse foco para os nossos alunos, mas não só, né? A gente ocupa cadeiras também nos conselhos da UFMS, os nossos acadêmicos indicados pelo CAGF estão lá, inclusive o Peterson, a Carol Prestes também já participou, ainda participa dos conselhos. Então a gente tem essa atuação que extrapola um pouco também o direito. Você também teve sempre essa questão de querer participar antes Sim, e sim. depois entrar. Eu participo do Da Club desde o meu primeiro momento, assim, na faculdade. E eu tive uma característica específica mesmo, que eu fui uma caloura na pandemia. Então, quando eu entrei na faculdade em 2021, a UCDB ainda estava tendo aula remota. E aí, o que que aconteceu? Eu tive, assim, a graça mesmo de ser orientada por 2 pessoas que eram já da gestão do Daclob. Porque dentro da UCDB, e acho que isso é um ponto que traz muita gente para o diretório acadêmico, em termos de gestão, em termos de trabalho, porque é um diretório acadêmico, assim, muito grande em fluxo de pessoas, assim, a gente sempre tem muita gente trabalhando. E um ponto que faz isso acontecer é o trabalho que a UCDB tem dos tribunais de argumentação, porque você entra e você é obrigado a fazer o tribunal. É uma matéria, Sim, eu é fiz. um trabalho dentro de uma matéria, então não é E é no opcional, primeiro ano. no primeiro ano. Hoje em dia, no primeiro semestre. Sério? Primeiro semestre. Antes era no segundo semestre, hoje em dia é no Hum. primeiro. Você entra, você tem que fazer, vale nota de P2, assim, tem que fazer. Uhum. E para você fazer esse tribunal, você é orientado por orientadores treinados pelo Daclob. Que E legal. quando eu entrei, eu fui orientada pela então vice-presidente do Daclob, que era a Camila Zayer, e pelo então coordenador de monitorias do Daclob, que era o, hoje em dia, Dr. Bruno Albertini. E aí, eu tive então já 2 pessoas que estavam ali dentro. Então, como já eram pessoas assim que eu admirava, que eu gostava muito, eu ficava, nossa, eu quero fazer o que eles fazem. Mas eu não sabia exatamente o que era o Daclob. Eu realmente não sabia. Por quê? Porque quando você entra na faculdade, é muito mais fácil você saber o que é a atlética, por exemplo, É. do que você saber o que é um diretor acadêmico, o que é um centro acadêmico, o que, que vai fazer isso por você. Mas aí eu fiz esse tribunal, e aí nesse tribunal são eleitos, um acadêmico de cada tribunal é eleito como destaque. Aí eu fui eleita destaque, mas tudo online, assim, pelo Meet, o meu Vocês tribunal. fizeram tribunal Pelo online. Google Meet, aham. E Meu aí, Deus. eu fui eleita destaque, e aí quando você é eleita destaque, você tem que ir para outro evento do Daclop também, que é o tribunal de recepção aos próximos calouros. Então, quando os novos calouros chegam, aí você faz um tribunal, que é um evento do Daclop também. Então, para mim foi muito natural. Quando eu vi, eu já estava lá. E aí eu fiz esse tribunal, e aí foi assim, foi uma paixão mesmo. Eu não sei nem muito explicar em que momento que começou, eu só Aham. me apaixonei. E aí, quando eu vi, eu já estava em tudo. E eu sempre gostei muito de falar, eu sempre tive uma certa facilidade em falar. E é uma característica minha essa questão da liderança. Eu sempre fui líder de sala na escola, eu sempre gostei de falar, de tomar frente. E aí, quando eu vi, eu já estava lá. E aí, eu trabalhei, então, meus 2 primeiros anos da faculdade sem qualquer cargo, mas em tudo, absolutamente tudo. "Ai, Olivia, tem que servir água para palestrante", eu servia. "Ai, tem que puxar a cadeira, para palestrante sentar", que da Clube tem essas coisas, né. Aí eu, estava lá, feliz da vida. Nossa, eu fui no evento lá, tinha umas É 30 babado. pessoas organizando. Aham, Eu é fiquei, meu babado. Deus! A minha história já, assim, com o movimento estudantil começou bem antes, assim, eu tinha 16 anos de idade. E aí, sim, a minha história ela já é mais vinculada à política, né? Eu já fazia parte de um movimento de juventude partidária naquela época, não é o meu partido hoje, mas era de um outro partido. E eu acompanhava dentro dessa juventude sempre os congressos da UBS, da UNE. No colégio militar a gente não tinha o Grêmio Estudantil, que é uma atividade Nossa, linda, não tem nada lá, cada um por si cada um por si. e Deus por todos. Mas Tem um líder de sala que contém mais informações. É porque eu estudei no colégio militar também, e o é, João também. assim, quando eu estudei, que foi depois, já não tinha assim líder de sala, tinha assim, toda semana mudava o líder. Não, mas tinha Tinha isso, isso, mas mas não tinha um tinha líder de sala. não tinha na minha época isso. Acho que foi abolido, né? O militarismo cortou isso. Mas então, eu não participei de Grêmio Estudantil, né? Mas eu conheci o movimento estudantil aos meus 16 anos dentro de uma juventude partidária. Viajei em congressos, dormi em barraca, toda essa história, mas eu fugia do direito. Eu, desde que eu saí do colégio militar, eu passava no direito, e aí eu tinha outros planos de vida. Eu falava, não, eu vou tentar de novo, vou mais um ano. Eu fui entrar na faculdade com 22 anos de idade. E eu estudei com 2 pessoas que também foram presidentes
do CAGEF, 2 mulheres que eu admiro muito, que foi a Bruna Tavares e a Maria Amélia. Elas foram minhas amigas e contemporâneas lá no colégio militar. A Bruna depois virou minha vizinha. Então eu já entrei na faculdade também já conhecendo o CAGEF e me aproximei mais ainda depois na gestão do Enzo, né? Uhum. E aí assumi a presidência Eu vejo em assim que 24. vocês têm cada um objetivo diferente com relação ao centro Sim. acadêmico. Eu acho que você vê uma questão mais política e você vê uma questão mais de carreira profissional. Sim, de Vocês concordam? capacitação. Como é Concordo. que Sim. vocês veem assim? Para mim, assim, eu vejo o centro acadêmico como algo, nos termos ali, na vivência da UCDB, indispensável para sua formação enquanto profissional. Ali na vivência da UCDB, eu tenho para mim que uma vivência completa, não necessariamente como eu, que fui conselheira fiscal, depois fui coordenadora, depois fui presidente, não necessariamente traçar ali um caminho de cargos, mas de uma vivência, de uma participação ativa dentro do centro acadêmico, eu tenho para mim que é o que faz diferença para você como profissional. E Uhum. a gente tem muitos exemplos práticos dentro da universidade. Um exemplo, por exemplo, a minha vice-presidente. Ela não gostava de falar. Simplesmente não falava, a Ana. E hoje em dia ela fala assim maravilhosamente bem. O que precisar discursar, ela discursa, desenvolta, consegue falar, se comunicar com qualquer pessoa. E é um trabalho realizado pelo diretor acadêmico. Em que pese, como eu falei, o Tribunal de Argumentação seja uma atividade, sim, institucional. Esse sim é um evento promovido pelo curso de Direito. Toda capacitação que envolve o Tribunal de Argumentação é voltado ao trabalho do diretório. Porque a gente que vai organizar quem te orienta, é a gente que vai te organizar quem organiza, vai treinar quem organiza o tribunal. Então, até a pessoa que vai estar lá com o microfone, passando a palavra, agora é seu momento de fala com 5 minutos. Essa pessoa também é treinada pelo diretor acadêmico. Então, assim, tudo lá em termos de capacitação que vai além da sala de aula, eu acredito que se você não tem uma vivência ativa no diretório, você vai encontrar muitas mais dificuldades assim que você se formar. Não tô falando que você vai ser um profissional ruim se você não participar, não é esse o ponto. Hum, Mas eu acredito que te facilite muito, hum, corte muito o seu caminho ali, que você podia quebrar muito mais a cabeça do que se você tivesse participado ativamente, sabe? Eu entendi. acho que inevitavelmente, seja o objetivo que for, a gente tem uma visão diferente um pouco de CA, como o Léo falou. Mas inevitavelmente o CA vai ser um divisor de águas na vida do acadêmico, porque ele, uma vez que ele está lá dentro, que ele tem que participar, ele vai se capacitar em algumas atividades e principalmente, como eu falei, né, na parte da gestão, né? O que eu vejo é que vocês 2 já têm um perfil de líder já faz muito tempo. Uhum. Só que aí, junto com as tarefas e as pessoas que vocês decidiram, se relacionar e também o fato de vocês irem fazendo parte pouco a pouco, né. "Ah, comecei fazendo um conselho fiscal", você estava próximo das pessoas, entrou e começou a participar de tudo isso, é um perfil de liderança muito forte que já é claro dentro de vocês. Uhum. Tem gente que não vai perceber o perfil de liderança tão cedo como vocês falaram. Uhum. Mas eu percebi também, pelo que eu vi lá na Olivia e também quando eu fiz a palestra o tribunal de oratória com vocês, são muitas pessoas que estão envolvidas. Isso. Então, não obrigatoriamente você que está na faculdade precisa ser presidente do Uhum. órgão, mas se vocês puderem participar para poder ajudar num evento, Sim. para poder organizar o que vai acontecer, ajudar na arte, qualquer coisa, vocês vão ter um conhecimento de como é difícil você montar um evento, como é difícil você lutar pelos direitos ali do acadêmico, e você tem uma noção maior. Às vezes você não vai aprender fazendo de fato, mas acompanhando as pessoas que estão fazendo, e isso já te deixa na frente Sim. muito mais, porque eu mesma não participei tanto, eu Eu participava também das não. palestras, não participei tanto ativamente, não participei de centro acadêmico, mas eu ia nas palestras e achava incrível o trabalho que era feito, porém eu não tinha noção da dificuldade que era. Então, Uhum. durante eu tenho quase 10 anos de formada, durante tudo isso eu tive que, já como advogada, aprender a lidar com as pessoas, a ver as dificuldades. E vocês já estão acostumados Sim. que tudo vai ter um trâmite, não é que você vai Uhum. fazer o pedido, vai mandar o ofício, eles vão falar: "Que lindo". Uhum. Vou dar o direito para eles, né. Você tem que argumentar, você tem que descobrir qual que é o caminho. Uhum. Então, a dica maior aqui é mostrar para vocês o papel do centro acadêmico, que eles têm várias atuações. Claro que o seu é mais focado para
preparar o Uhum. aluno para o profissional e aproveitar, gente, também que vocês têm um tempo menor de carga horária, de Uhum. responsabilidades. Apesar da pessoa estar trabalhando, às vezes, você consegue participar de uma palestra que é no sábado de manhã, Uhum. né, alguma coisa que acontece Não, sexta e de é tudo noite. de graça sempre, né? Tudo de Exatamente. graça, com hora extracurricular, Que tudo vocês que precisam, né. Mas precisa. mostrar que se você quiser ser líder e participar, você vai ter ótimas capacidades e habilidades para lidar depois na sua vida. Uhum. Mas se puder participar de uma outra área ali dentro do centro acadêmico, ótimo. Mas se você também puder participar das palestras, tudo que você for participando vai fazer muito bem para o seu futuro. Sim, e a participação ativa da pessoa no CA, eu não sei se com a Olivia foi assim também, mas o CA para mim foi um divisor de águas no sentido da paixão pelo direito. No centro acadêmico, no movimento estudantil, eu pude ver aquilo que Rudolf von Ehring falava, né? Direito é luta. A luta do indivíduo, a luta dos povos, a luta das classes, inclusive. Uhum. E o CA, ele te traz, né? Trabalhando no coletivo, essa percepção de que direito é luta e você se apaixona por isso. E chega uma hora que você não consegue mais se desvincular ou até dizer não para uma responsabilidade, assim, porque você faz por amor. E o que você faz por amor, você faz bem feito. E É. depois vocês vão trabalhar ganhando dinheiro e por amor, que é muito melhor, Melhor. É né. verdade. E só esse fato, só a paciência que vocês, sem obrigação nenhuma, ter de atender tantas pessoas, tantas demandas diferentes, isso também traz um outro diferencial. Como eu falei, eu tenho cliente me mandando mensagem desde as 5 da manhã aqui, Uhum. no sábado. Então isso, vocês vão criando já uma habilidade de entender que: "Ok, me mandou, vou ver o que eu posso resolver", Sim, né, mas não ficar desesperado como sim. eu fiquei no começo quando me mandava mensagem É. nesses horários, sabe. Então, parabéns pelo que vocês fazem. Então agora vamos puxar um quadro aqui, que ele é um lançamento, que a gente vai botar 2 assuntos aqui, e aí eles vão ter que falar pra gente o que que eles pensam sobre, com a visão deles de cada universidade. Então vamos lá. Vou falar que o primeiro tema que é: ensino jurídico no Brasil, forma profissionais ou apenas bacharéis? Eu acho que a graduação, ela é muito individual. Então, assim, independentemente da faculdade que você faça, se você faça na UFMS, se você faça na Instad, se você faça na Unigran, o direito, por ele ser, em grande parte, dentro da faculdade, teórico, salvo as atividades de extensão ou essas atividades do CA que a gente faz, eu acho que muito disso o aluno que faz. Então, você consegue sim ter uma formação capaz, para você atuar, né, um ensino jurídico qualificado para você atuar lá fora, a depender também do seu esforço pessoal. Não acho que isso seja 100% responsabilidade Da da faculdade. faculdade que você faz. Entendi. Olivia? É, eu acredito também que não seja exatamente uma regra. Eu já conheci pessoas formadas por universidades muito conceituadas e que, na minha visão, não desempenhavam um papel na sociedade, um papel profissional tão exemplar assim, e já conheci pessoas de universidades menos conhecidas, menos renomadas e que são assim profissionais excelentes, sem comparação mesmo. Então eu acredito que parte muito da pessoa ter muito claro o que ela quer, o que ela tem de objetivo e se construir a partir disso. Uhum. Até porque o curso de direito, ele é um curso muito teórico. Então, se você vive exclusivamente a sua graduação indo ali na sala de aula e saindo, indo para sua casa e voltando para a faculdade e só, eu acredito que vai faltar alguns atributos em você que são extremamente necessários para qualquer carreira jurídica. Hum. Não especificamente se você vai ser um advogado, por exemplo, que as pessoas pensam que é uma carreira que tem que falar mais, que tem que saber se portar mais, mas até para você fazer um concurso ali, sei lá, magistratura, você vai ter que passar em algum momento por uma prova oral. Você vai ter que saber se dirigir às pessoas. Você vai ter que saber lidar com as pessoas. Então, eu acredito que a faculdade em si, ela é feita pelo próprio acadêmico. Uhum. Então, eu acredito que ele que vai decidir, no fim das contas, por ele mesmo, se ele vai ser somente um bacharel em direito Ou um excelente. ou um excelente profissional. Temos um ponto de convergência aí. Isso E é até assim, porque são objetivos diferentes, né? Por exemplo, eu vejo que lá na CDB, em grande parte, os alunos querem ser advogados.
Eu não sei a que isso é atribuído, mas na UF eu vejo que quase todo mundo, a totalidade, quer fazer concurso A público. maioria, né? Então o aluno também, ele vê ali qual que é a sua Mas meta, sabe seu por quê, né? objetivo. Por quê? Porque as pessoas querem buscar coisas seguras. Primeiro começa disso. Normalmente na UCDB já tem pessoas que já são advogadas. O pessoal que passa na federal busca isso muito e eu sinto que a federal em si, ela não valoriza tanto a advocacia. Hum. É, também acho. Eu percebo. Ta Diferente do que é na CDB, que já tem muito essa questão. Quando você não tem contato, você não sabe o que é, mas você vê professores concursados. E Uhum. você vê professores voluntários, Hum. que são advogados às vezes, e não são, tão preparados quanto se imagina, né. Esse, ponto que tu falou da própria universidade, né, tem um foco, eu vejo que o foco muito da UFMS é, na verdade, é pesquisa. Eu acho que você sai de lá muito preparado para fazer um mestrado, para até seguir a docência, e tanto que o nosso plano de gestão do CAGEF, um dos pontos que eu coloquei, foi justamente a gente fazer essa aproximação que a gente conseguiu fazer ao longo do ano passado, essa aproximação com a OAB, e muitos alunos já relataram, né, que passaram a ter esse amor pela advocacia, apesar de ainda não ser a maioria lá dentro da UFMS, após essas atividades, essa aproximação que a gente Claro. fez. A Uhum. gente participou ao longo do ano, além da comissão de acadêmicos, da comissão de direitos humanos, inclusive a gente estava no encerramento, que foi lindo, no dia 10 de dezembro, da comissão de relações internacionais com o Johnny, meu amigo. A gente fez o primeiro júri simulado da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Fiquei muito feliz por isso, porque essa é a linha de pesquisa da Federal, Federal segue essa linha mesmo. linha, né, internacionalista aí de Uhum. direitos humanos. O Johnny nos recebeu muito bem, então pude unir, né, essa nossa meta aí da gestão de aproximar da advocacia da OAB com algo que é uma Da característica da universidade. própria E universidade. também, se a gente for pensar, o direito, existem vários trabalhos que você pode, exercer depois de você ser formado em direito. Mas, tirando a advocacia, todos os outros você tem que passar por um concurso. Uhum, Se eu quiser ser dona de cartório, eu vou passar por um concurso de dona de cartório. Se eu quiser ser delegada, eu vou passar por um concurso. É porque o concurso ele abrange muito mais áreas uhum. do que a advocacia, embora a advocacia dentro da advocacia existam milhões de áreas também. Mas eu acredito que seja mais por isso. E tem gente que não sabe, tem o pessoal eu trabalho na comissão de direito registral e notarial, e tem um membro lá que falou assim: "Ah, quando eu estava na faculdade eu falei que eu ia ser tabelião". Aí vira o amigo e fala assim: "Ué, você não vai trabalhar com direito?". Às vezes a pessoa não sabe o que é um tabelião, né. Então que é a pessoa que trabalha no cartório de notas e faz escrituras e tudo mais. Então esse conhecimento eu concordo com vocês que depende da pessoa. A faculdade vai te trazer a parte teórica. Uhum. Vai de você se especializar em outras habilidades que vão ser necessárias para o seu futuro. Eu mesma fiz toda a minha faculdade pensando em ser diplomata. Então eu fiz inglês, eu fiz francês, fiz Uhum. tudo, no final, tô aqui como advogada, passei por essa questão do concurso, mas o importante enquanto você tá na faculdade é testar, fazer um estágio num órgão público, num escritório de advocacia, fez no MP, depois faz no TJ, vai eu já fiz É, até no conselho de arquitetura, porque por mais que as pessoas não saibam, precisa ter um procedimento ali Uhum. para analisar quem tá descumprindo a ética, quem não então a gente tem que ter uma visão maior. E o Uhum. melhor momento para você testar é quando você tá na faculdade, que é. você não tem essa obrigação já de utilizar a sua faculdade como profissão e você vai testando. Por isso Uhum. que eu gosto tanto do trabalho de vocês, porque capacita e mostra outras oportunidades Uhum. que a gente pode ter. E aí que vem o tema 2, que é a pergunta aqui: o que pesa mais na formação do estudante, a sala de aula ou justamente essas experiências extracurriculares? Eu acho que eu falei isso ontem no projeto do INCRA, que a gente está participando, o ensino jurídico que ele não preze pelo serviço à população, ao povo brasileiro, é um ensino jurídico vazio. Então, eu Uhum. acho que é importante sim a sala de aula, mas o que vai dar sentido à nossa formação de sala de aula é a prática, são as atividades de extensão. Uhum. Não, eu com certeza acho que são as atividades ali extracurriculares. É, Com eu certeza. também. Eu acredito que isso, inclusive, te ajuda a discernir o seu caminho.
ali a seguir? O que é que você vai escolher de fato? O que é que você vai fazer, trabalhar de fato? Então, por exemplo, como na UCDB a gente promove muito esses eventos e a gente tenta abranger diversas áreas, você consegue ter uma vivência, claro que simulada, mas ainda assim prática de algo que você pode trabalhar no futuro. Uhum. Então, por exemplo, eu vou ser advogada. Sempre quis fazer direito, mas eu não tinha ideia do que eu faria dentro do direito. Mas eu sempre quis fazer direito. Nunca foi uma questão pra mim qual curso eu faria. Nunca, assim. Não lembro de nenhum momento eu pensar outra coisa. Mas eu não pensava, ah, você promotora, você advogada. Mas foi dentro das atividades que eu desempenhei enquanto acadêmica mesmo, não enquanto presidente ou enquanto algum cargo dentro do centro acadêmico, mas desfrutando. Quando não era eu que organizava, quando eu podia desfrutar mesmo dos eventos que a gente fazia, nesse momento eu consegui discernir, de fato, o que eu queria trabalhar. Então, assim, hoje em dia, já sei, você é advogada no criminal. Por quê? Porque as minhas vivências dentro do centro acadêmico me levaram a isso. E me tornaram uma pessoa mais propensa a gostar disso. E aí, agora que eu vivencio na prática, de fato, no meu estágio, eu percebo que esse é um fato mesmo da profissão que eu vou seguir. E eu acredito ainda que você tem o conhecimento teórico ali na faculdade. Sim. Mas quando você tem prático e você vê aquilo que você estudou acontecendo, não Nossa, existe nada melhor. é muito legal. Verdade. Eu estudei para concurso por um tempo, né, inclusive a gente fala do concurso que eu tinha passado da Polícia Federal, e você estuda, ok, você estuda todo dia, você faz Uhum. exercício, aí você estuda e faz exercício. Quando eu decidi focar realmente no direito imobiliário, nessa minha carreira como advogada, eu estudava tão feliz que eu Sim, via a matéria, eu falava: "Isso aqui eu posso aplicar naquele caso, é a sim, solução para se isso acontecer". É uma coisa incrível. sim. Então faz até a faculdade ser mais interessante. Esses dias, inclusive, no trabalho, a gente foi eu, assim, sempre fui apaixonada no penal, sempre fui monitora de penal a faculdade inteira. E aí, esses dias no trabalho, a gente foi fazer lá uma defesa de um cliente e a tese era crime impossível. Aí eu fiquei: "Meu Isso existe mesmo? realmente tem crime impossível de verdade". E aí e me deu essa sensação, assim, e eu achei jurisprudência sobre crime impossível, e eu fiquei: "Nossa, essa foi uma teoria que eu falei por tanto tempo que você só estuda assim, crime impossível, crime impossível". Tá. E aí depois você realmente consegue defender uma pessoa com a tese do crime impossível e faz sentido, sabe, É é muito muito legal, é legal, é muito legal. muito legal. Imagino mesmo. Não, é incrível. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. E foi muito para mim, inclusive, foi muito engrandecedor ver como vocês falam bem e têm essa paixão pelo centro acadêmico. Eu vejo que é uma paixão mesmo, Sim, porque completamente. não é um Amo. trabalho fácil, É é muita coisa só que por tem que amor fazer. mesmo. Não é um trabalho fácil, seja montando a capacitação, tanto na sua parte política, porque é importantíssima, principalmente as faculdades que são públicas, elas têm esse dever também, né? Não é só formar ótimos profissionais. A gente tem esse dever e o fato de vocês poderem defender alunos de outras áreas, isso também é incrível. Eu não sabia que isso seria possível, Possível. mas é muito E só um interessante. acadêmico pode defender um acadêmico. Olha isso, Inclusive, gente. o último PAD que a gente foi procurado, nós temos um acadêmico que ele também eu não sei se ele é docente ou ele é técnico da UFMS, né? Mas ele estava naquela dúvida, a gente estava naquele impasse, ele pode ou não pode, porque pela legislação da UFMS, só um acadêmico pode defender o outro, você tem que estar em par de igualdade. Não, incrível, incrível. Então é um trabalho público, como você falou, tá Exato. ajudando a sociedade, não só as pessoas que estão ali dentro desse centro acadêmico. Então, parabéns para vocês. Muito E se obrigada. vocês, eu agora vou terminar de uma forma diferente do que tá aqui no roteiro. Se vocês estão terminando quase a faculdade, você tá indo para o último ano agora. Tô indo pro 8º semestre. Então, tá indo para os últimos anos, a Olivia só falta colar grau. O que que vocês diriam para quem tá entrando na faculdade agora? Dê tempo ao tempo, participe de todas as atividades que você puder na faculdade no início do curso, porque no final do curso é natural que você já queira estagiar e ir se encaminhando já para a carreira profissional. Então, o pessoal, às vezes, no começo do curso já fica naquela euforia, né? Uhum. Não vou fazer estágio. Eu puxei 1 milhão de matérias
e deixei também de aproveitar algumas coisas que a faculdade fornece, que os centros acadêmicos fornecem. Então eu acho que no início do curso você está entrando, aproveitar a faculdade. Vai nas festas de atlética, inclusive, que eu acho importante. Eu acho que as festas, elas têm um caráter social muito grande. Eu acho que elas são também um espaço de resistência política, que nas festas também você... Isso a gente teve audiência pública agora, há um tempo atrás, não sei se o Olivia participou, mas as festas também se tornam um espaço de resistência Uhum. política dos estudantes. Então participe das atividades da atlética, do centro acadêmico, e depois lá no fim do curso você vai ter muito mais responsabilidade por obrigação. Então deixa isso pro tempo certo. Oi. Eu já penso um pouco diferente, assim. E é por isso que eu gosto. O que eu faço muito essa reflexão agora que eu já formei, do que eu faria de diferente e graças a Deus eu encontro poucas respostas para essa pergunta. Eu acho que tem 3 pilares principais da faculdade de direito que eu acho que todo acadêmico tinha que fazer para ter a experiência ali completa. Primeiro, o centro acadêmico, completamente, participar do máximo possível, como você bem falou, doutora, não necessariamente focando em ter um cargo, porque isso realmente não é tudo, isso realmente é só um ponto ali dentro de uma participação, mas estar ali ativamente mesmo. O segundo é estágio. Eu acho, assim, que tem que estagiar desde o começo. Eu estagio desde o meu segundo semestre e eu estagiei, fiz a conta antes de vir para cá, em 6 lugares diferentes. Então, Caraca, assim, muita desde o experiência. eu passei em muitos órgãos públicos, em vários escritórios de advocacia, fiz de tudo, e eu acho que isso me ajudou muito a entender o que eu queria mesmo, e saber também selecionar o que era para mim, o que não era, o que eu precisava melhorar em mim. E também fazer pesquisa. Eu acho muito importante fazer pesquisa, porque além de você se tornar ali um melhor escritor, que você vai precisar escrever ali na sua profissão, você também pode ser que resolva que quer ser um docente, que quer prestar um mestrado, depois um doutorado, enfim. E eu acho que a pesquisa ela tem que ser cultivada desde o início da universidade. Então, eu acho que se você está entrando na faculdade de direito, você tem que fazer essas 3 coisas, mas sem deixar de vivenciar o todo. Então, assim, tem que ir pra festa sim, tem viagem com a faculdade, vai também, tudo balanceado. Eu balanceei muito bem, assim, o Léo sabe, eu sempre fui de ir em festa, mas eu também fui presidente do centro acadêmico, então sempre também fiz pesquisa, fiz muito estágio, então sempre fiz muito tudo. Fez tudo. Eu acho que o máximo que você conseguir fazer, claro, sem também perder o tempo de viver, você tem que fazer. Porque serão ali 5 anos da sua vida, voltados especificamente para você montar ali o início do seu futuro. Então, assim, o que você pretende, o momento de você se capacitar, é o momento que você vai ter tempo para investir em você, muitas vezes quase que exclusivamente. Tem muitos acadêmicos que têm essa possibilidade, eu tive essa possibilidade de passar 5 anos investindo em mim. Uhum. Então eu até agradeci minha mãe esses dias que eu tô formando, eu falei: "Mãe, obrigada". Porque eu pude ser presidente da Clube, por quê? Porque eu chegava em casa, eu tinha comida, eu tinha roupa, Exato. eu só precisava fazer a minha parte na faculdade. Então, se você tem essa oportunidade de fazer a sua parte, faça o melhor que você puder por você, para você não ter nenhum arrependimento quando acabar. Então acho que esse é o meu ponto para quem tá na universidade ainda, iniciando a universidade. Exato. Olivia, eu gostaria de agradecer a presença de vocês também. Eu pessoalmente eu conheço os dois, assim, são meus amigos. E a gente vê como eles são tão bem posicionados na faculdade, assim. Eu tive uma atuação na minha faculdade mais fora, assim. Eu fiz estágio desde o primeiro semestre, então eu valorizava muito a experiência profissional fora da faculdade. E vendo eles hoje, próximo de se formar também, junto comigo, eu vejo que eu sinto falta dessa presença da atuação acadêmica, assim, que eu liguei muito para a questão profissional. Então, eles são exemplos, assim, eu admiro demais os dois. Eu fico feliz de vocês terem vindo aqui, porque um sábado de manhã, ter vindo aqui gravar um podcast, um episódio de quase 1 hora aí. Então, eu fico muito feliz com a presença de vocês. E agradecer também, e é Deixa eu isso. só terminar Pode agora. terminar. Gente, vocês viram todos eles falando, mas eu, como formada há 10 anos, eu vou falar o que eu senti falta. Eu não fui em muitas festas, eu participei do diretório acadêmico só de ir nos eventos. Eu, Uhum. como eu disse, eu não cheguei a participar ativamente. Eu sinto falta de ter feito uma possibilidade mais social, que é de conversar com as pessoas, ver o que está acontecendo na faculdade. Ah, precisa fazer tal coisa? Vamos se organizar para fazer. Eu nunca fui líder de turma, eu simplesmente estava lá, estudava e era isso. Uhum. Fiz os meus estágios, ok. Mas eu sinto falta realmente de me aproximar das pessoas
num todo, não só das minhas amigas, mas num todo, que é, às vezes, nos eventos da faculdade, ou é na faculdade, por exemplo, vou falar uma coisa chocante agora pra quem fez federal, eu nunca fui no Escobar, Olha, que é o bar É, eu já fui. ai, que é o bar da faculdade, então porque eu estava muito focada simplesmente nos meus estudos. eu também nunca fui. Eu vou no Batata, Ah, beijo pra do outro lado da Grazi. rua. Mas é do Batata que é do lado, eu também nunca fui nesse, mas isso, assim, é importante a gente porque as pessoas que estão do nosso lado, elas vão trabalhar com a gente no futuro. Hoje, graças a Deus, como eu estudava bastante, as pessoas até conversavam bastante comigo por questões, de estudo mesmo, de caderno, essas coisas, Uhum. eu tenho uma proximidade com algumas pessoas, mas tem outras que eu perdi, Uhum. né. Complementando os 2 e o Leonardo também, eu digo: "Faça estágio onde você puder". Modifique os estágios. Tudo bem, pode ficar 2 anos no estágio, você Uhum. ganha bem, porque eu também focava só no estágio com a questão do Sim. dinheiro, É não vou verdade. negar. Eu principalmente Esse era o era meu o foco objetivo. principal. Mas a faculdade, como a gente disse, é o momento de você testar. Depois, quando você já precisa estar num escritório trabalhando, você vai fazer um concurso, você vai esperar estudar vários anos para depois você descobrir o que você quer, você Uhum. passar e perceber que não era aquilo que você quer. Então, faça a questão social. Estude bastante, sim, porque isso é a base que vai poder te levar em outros lugares. Sim. E se preocupe com as habilidades necessárias para o trabalho que você for ter. Que já não sei, Amanda, agora acabei de entrar, não sei quais habilidades eu vou ter. Quais habilidades são necessárias para um profissional bom, num todo? Saber lidar com as pessoas, saber falar, que é a oratória, que ambas as faculdades trazem isso. A oratória é essencial para você conseguir demonstrar quais são as suas ideias e se fazer entendido. Uhum. E a questão de você poder resolver problemas, seja onde for. Você precisa ter essa facilidade de resolver problemas, de pesquisar, de encontrar onde você pode buscar. Então, o que ambos disseram, eu concordo totalmente. Mas a gente precisa dosar. Não é para ficar enlouquecido de estudar, não é para Uhum. pegar 7 estágios. Teve gente que pegou 2 estágios aqui. Não é para ficar só em festa. Você precisa de um pouco de cada. Sim. Que aí você vai sair como um profissional melhor. E eu acho que cabe uma reflexão aqui também, que é algo que eu vejo, não sei se é a realidade da UCDB, talvez com alguns bolsistas, mas eu vejo muito na UF, que tem acadêmicos que querem também, né, participar um pouco mais das atividades, mas ele tem a preocupação de ficar o dia todo virando cimento, algum trabalho braçal, né, construção civil. À noite ele já chega na universidade cansado e Sim. ele queria muito ter um estágio ou ter essa vivência no direito e não pode porque tem uma família para sustentar. Então a gente também tem que ter essa consciência e essa reflexão Claro. de que cada pessoa tem uma realidade na faculdade, né? Mas dentro das limitações de cada um, participe, É, o que você puder, no que né, a puder. gente claro, tem gente que vai ter que cuidar de toda uma família, tem o seu trabalho o dia inteiro, como você falou, tem família ainda para cuidar, mas dentro das suas possibilidades, tente fazer um pouco de cada. Sim. Quem tem a possibilidade, claro, de só de se dedicar à faculdade, ótimo. Quem tem metade do tempo para se dedicar, mas o pouquinho que você faz já é melhor do que nada. Uhum. E Exatamente. isso a E gente aproveite precisa as oportunidades que os centros acadêmicos e diretórios Com acadêmicos certeza. proporcionam porque eles para isso, estão, como vocês viram, aqui à disposição para ajudar os para acadêmicos. servir. Exatamente. Exatamente. E esse foi o episódio 23 do podcast Direito de Quinta. Se você quer ficar por dentro de todos os episódios, é só você acompanhar no Spotify e no YouTube Direito de Quinta Podcast. Queria que vocês falassem o Instagram de vocês, só pra gente colocar aqui embaixo, por gentileza. João Trindade MS. O meu é @olivia.fernanda. Que é bom para vocês verem que eles vão ser pessoas de sucesso. Amém. E se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim no Direito de Quinta, que toda quinta-feira eu abro uma caixinha de perguntas que respondo para vocês ou trago de tema aqui para o podcast. Então você pode comentar, mande para quem tá começando o direito, ou já tá no meio, se a pessoa tá com muita dúvida, querendo às vezes até desistir da faculdade, para ela poder explorar um pouco mais e ver se realmente essa carreira é para eles. Então, antes de finalizar, eu queria fazer um agradecimento mais uma vez ao podcast, ao Direito de Quinta, ao trabalho lindo de vocês e agradeço também por darem esse protagonismo para a juventude. A gente sabe que a juventude nem sempre tem uma voz nos espaços e vocês proporcionarem isso é muito importante para a gente. Agradeço também a Olivia, fico muito feliz de estar aqui com você e eu acredito que o diálogo constrói. A gente diverge, eu sei disso, em muitas coisas, mas a gente poder conversar, dialogar, a gente trocar essas experiências, eu acho que engrandece a nós dois.
Fico muito feliz de estar aqui com você. Te parabenizo pelo tempo que você ficou à frente do Da Club. Tenho certeza que você vai ter uma carreira muito exitosa e eu estarei de fora te aplaudindo sempre. Parabéns, Olivia. Ó, Obrigada, João. chique, hein? Também quero agradecer aqui especialmente a doutora Amanda, né, que vou fazer aqui uma propaganda gratuita. Minha advogada, gente, ela sabe resolver problema. Contratem aqui o escritório. Deus. Ela sabe resolver problema, ajudou muito. Eu vou vou postar mesmo. Mesmo do shorts. Ajudou muito a minha família com a questão imobiliária. Muito obrigada, Léo também. O Léo é meu amigo aí desde a época de catequese. A gente se Nossa, conhece, faz a gente tempo. tinha uns 8 anos, eu Por acho. aí. Por aí, quando eu conheci o Léo, e depois a gente se reencontrou nesse caminho jurídico. E Verdade. realmente, como o João falou, esse trabalho que vocês realizam aqui é muito bonito, porque mostra justamente essa vontade, né, que vocês têm de fazer o direito se tornar algo acessível. Uhum. Então, além dessa parte teórica já do trabalho, do dia a dia, da advocacia em si, vocês levam a oportunidade às pessoas de ouvirem diversas experiências sobre diversas áreas. Uhum. E hoje, especificamente, estamos aqui falando sobre um assunto que tanto eu quanto o João amamos, que são os nossos centros acadêmicos, que é o próprio movimento estudantil. Então, muito obrigada por pensarem em nós para estarmos aqui hoje. Agradecer também o João. Hoje, inclusive, faz 1 ano que a gente tomou posse juntos, que a Verdade. gente fez uma cerimônia conjunta de Que posse. legal. Ano passado, na Câmara Municipal, foi um dia, um momento muito especial. E foi a primeira vez que a gente fez essa integração realmente nesse momento de posse, que foi do DaClob e do CAGEF. E realmente a gente vem construindo aí ao longo dos anos, desde que eu entrei na universidade, a gente tem uma boa relação com o CAGEF, tanto na gestão da Amélia, a gente já trabalhava bastante junto. E agradeço muito por você estar aqui, pelas palavras, e também dizer que eu admiro muito o seu trabalho, esse caráter mesmo do movimento estudantil mais político que tem dentro da UFMS. Eu acredito que seja algo a ser cada vez mais resgatado dentro também da Universidade Católica Dom Bosco, a partir aí das próximas gestões que vêm pela frente, porque realmente é algo de se dar atenção em prol dos nossos Sim, acadêmicos, com sim. certeza, sem dúvida alguma. Então, agradeço muito, mais uma vez, por todos aqui, pelo convite e por essa experiência maravilhosa. Muito obrigada. E eu espero ter vocês 2 aqui depois como profissionais para trazer e clarificar da Conte área de conosco. trabalho de cada um de Vai vir. vocês. Direito Aguardem. penal, ó, não Direito temos nenhum penal, vem episódio aí. de E Ai, direito penal. você já decidiu mais ou menos o que você quer? Eu quero advogar, mas eu também tenho um desejo muito grande de servir ao Brasil também politicamente. Então, olha, Mas eu Chique também pretendo demais. advogar. Eu acho então que vamos ver que ele vem. Se ele vem É. se ele vem como já eleito de alguma coisa, ou se ele vem para dar aula de direito aqui da área que ele escolheu. Mas sou civilista nato. Isso. Nossa. Mas calma que civil tem várias áreas dentro, você vai ter que ter uma para se apaixonar. Mas é isso. Pronto. Corte.